Deus, sentadinho mesmo, você pode abrir a tua Bíblia no livro de João, capítulo 5, versículo 19. Nós estamos nesse congresso da família e o Senhor, hoje à tarde, enquanto eu estava ali ensaiando alguns louvores, o Senhor me levou, irmã Marilei, no dia em que Ele alcançou a minha família. No dia em que Ele alcançou a minha família, e Ele disse: Patrícia, tu testemunha lá como vocês foram alcançados por mim, porque tem famílias lá em que eu vou trabalhar nesta noite. Aleluia! No livro de João, capítulo 5, versículo 19, diz assim: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E lhe mostrará maiores obras do que esta, para que vos maravilheis. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos, e o Senhor falava ao meu coração: Patrícia, testemunha lá na igreja como que a família de vocês foi alcançada. E eu fico tanto quanto emocionada, irmãos, porque quando eu olho para minha família hoje, eu vejo a tamanha misericórdia de Deus sobre nós. Aleluia. E quando nós casamos, eu e o Thiago, nós gostávamos muito de se envolver em pagode. Final de semana ia várias pessoas lá para nossa casa para fazer pagode, beberagem, e se juntavam tudo lá na nossa casa. E era aquela pagodeira, aquela beberagem. E este menino que está aqui, o Eric, hoje ele está com 17 anos, vai fazer 18 agora em julho. Ele tinha 2 anos. Então ia aqueles amigos, entre aspas, para lá, e fumavam, bebiam. E houve uma segunda-feira em que eu levantei, estava organizando as coisas, e quando eu saí para fora, assim, na porta, o Eric, com 2 aninhos de idade, pastor, estava sentado numa pedra, com uma latinha de cerveja na mão e um toquinho de cigarro que tinha ficado jogado no pátio. Porque bebiam, ficavam as latinhas, os cigarros jogados no pátio. E ele pegava com 2 aninhos aquela latinha de cerveja e fazia assim, e o cigarro fazia assim. E eu saí, eu disse: meu filho, que é isso? E ele disse: eu estou fazendo igual o meu pai. Com 2 anos ele disse: eu estou fazendo igual ao meu pai. E aquilo incomodou muito meu coração, e eu fiquei incomodado com aquilo. E a minha mãe viu e ela disse: Patrícia, o que vocês estão ensinando para essa criança? Olha isso. E aquilo começou a me incomodar, e chegou o próximo final de semana, e de novo foram lá para casa. Só que aquilo ali já não estava mais, já não me servia mais aquilo ali. Eu já estava incomodada com aquela situação e eu não queria mais. Naquele dia, um que estava lá acabou bebendo demais, acabou vomitando lá no banheiro da minha casa, e eu fiquei muito incomodada com aquilo. E eu disse para o Tiago: tu vai limpar aquilo lá, porque eu não vou limpar aquilo lá. E ele me disse: eu não vou limpar, porque ele também já tinha bebido um pouco, e ele me disse: eu não vou limpar. E aí ele acabou dormindo, e eu comecei a chorar, e eu disse: eu não quero mais esse homem, amanhã mesmo eu vou dar um jeito na minha vida, eu não
não quero mais, esse casamento não vai dar. Só que quando eu olhei para o berço, estava o meu filho dormindo e eu disse, mas como que eu vou criar meu filho sozinha? Como é que eu vou criar meu filho sozinha, tão pequenininho? Naquele momento eu me levantei, era madrugada já, e foi como se algo tocasse nas minhas costas e eu caí de joelho na cozinha da minha casa. E no ano de 2009, a recém tinha surgido, tocava muito na Rádio Nativa, aquele louvor do Regis Danese que dizia: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. E eu caí de joelho e eu disse: eu não sei nem como orar, mas como diz esse louvor ali que todo mundo está cantando, eu peço que o Senhor entre na minha casa, eu peço que o Senhor entre na minha vida e mude essa situação. E eu chorei muito naquela noite, e a segunda-feira amanheceu. Irmãos, e para a glória do Senhor, naquela semana, o Tiago começou a ir para o quartel com o irmão Loemir. O Loemir era do rancho, o Tiago era clarim no quartel. E o Loemir, durante o trajeto para o quartel, começou a falar desse Deus poderoso. Começou a falar de Jesus para ele. Aleluia. E quando, numa sexta-feira, ele saiu do quartel, ele chegou em casa e me disse: eu acho que eu vou ir para a igreja. Eu acho que eu vou ir para a igreja. Oh, aleluia. E desde aquele dia, irmãos, o Senhor entrou na minha casa. Desde aquele dia, o Senhor entrou na minha vida, na minha família. Oh, aleluia. E o Senhor, aleluia, falava ao meu coração que nessa noite entrou pessoas aqui, pastor, que já não aguentam mais a situação. Oh, aleluia. Entrou pessoas aqui, aleluia, que já estão dispostas a abandonar tudo, porque essa situação, aleluia, já vem se estendendo há muito tempo. Mas eu venho te dizer que esse Jesus que entrou na minha casa, esse Jesus que entrou na minha vida, esse Jesus que fez uma grande obra na minha família, Ele está aqui nessa noite, aleluia. E Ele quer entrar na tua casa, Ele quer entrar na tua família, Ele quer mexer na estrutura. Jesus estava sendo questionado aqui porque ele estava curando no sábado, queriam matar ele. E ele disse: eu só estou fazendo o que eu aprendi a fazer com meu pai. Tudo que eu estou fazendo aqui é porque eu vi o meu pai fazendo. E o Espírito Santo diz: aleluia, cuide o que você está ensinando dentro da tua casa. Cuida o que você está ensinando para os teus filhos. Oh, aleluia, porque eles serão, aleluia, aquilo que vocês ensinar para ele. Oh, aleluia. Passou-se o tempo e o Tiago começou a se preparar para o culto. E ele tinha por hábito até o dia de hoje, aleluia, ele vê a roupa dele, coloca a calça, a camisa, a gravata em cima da cama e deixa pronto e vai tomar banho. E um dia, quando eu entrei no quarto, ele bem pequenininho tinha colocado a calça dele, a camisa dele e uma gravata do ladinho da roupa do pai dele. E eu disse: meu filho, tu tá arrumando tua roupa? Tô, eu vou me vestir igual o meu pai, e até o dia de hoje o pai dele é exemplo para ele. A maior alegria é quando alguém chega e diz para ele: tu é parecido com teu pai. E o Senhor quer entrar em lares aqui nessa noite, aleluia. E nós vamos adorar nessa
você vai pedir para Ele: entra na minha casa, entra na minha vida, muda a situação, porque Ele é poderoso para mudar, Ele é poderoso. Oh, aleluia, me ajuda, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim, como Zaqueu, eu quero subir, oh aleluia, o mais alto que eu puder, só pra te ver, Jesus, olhar para Ti e chamar Sua atenção para mim. Eu preciso de Ti. Diga para Ele nessa noite, aleluia. Eu preciso de Ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a Tua paz, pago tudo pra Te seguir. E naquela noite eu me ajoelhei na minha casa e disse: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Oh, aleluia. Agora você fecha os teus olhos, aleluia. E você, aleluia, em pensamento, vai lá na tua casa, aleluia. Oh, aleluia. E você agora, aleluia, lembra daquele familiar, aleluia, que está fora da presença do Senhor. Oh, aleluia. E nós vamos dizer para Ele nessa noite, aleluia, pelos olhos da fé, você está entrando lá na tua casa junto com Jesus. E você vai começar a apresentar para Ele, aleluia, essa situação que está te incomodando, aleluia. Entra na minha casa, oh, aleluia, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Baixinho, baixinho, baixinho. Agora você vai dizer: entra na minha casa, entra na minha. Oh, Jesus, entra e apareça aqui, Senhor. Feche, Senhor, sara feridas, meu Senhor. Cura, transforma, Senhor. Muda essa situação, Pai, que os teus filhos, as tuas filhas estão te apresentando nessa noite, Pai. E que nós venhamos, Senhor, ouvir testemunhos de famílias, meu Senhor, que foram